Queridos amigos, Padre Rodrigo e toda a equipe, vamos salmodiar, porque a importância do salmo na nossa vida, ela traz o conforto quando nós precisamos, ela traz a alegria, ela traz a gratidão. E hoje o salmo é o 72-71, é um salmo composto pelo rei Salomão. O rei Salomão era um rei inteligentíssimo, o palácio dele era uma das coisas mais bonitas. E o rei, quando eu falo em rei aqui, no Antigo Testamento, houve uma época que era dirigido por juízes. Primeiro Moisés dirigiu o povo. Depois os juízes, eram pessoas que dirigiam o povo. Depois havia os reis. Então Davi foi o rei, Salomão foi o rei, Saul foi o rei, entendeu? Absalão foi o rei também. Então eles dirigiam. O Salomão era de uma inteligência rara e da justiça. Vocês lembram na Bíblia que um exemplo que está na Bíblia que vocês podem ler quando vocês virem o rei Salomão é da justiça. Duas mulheres tinham dado à luz. Uma criança morreu lá na maternidade, né, antiga. E aí uma mulher falou que era dela a criança e a outra também falou que era dela. Então ficou aquela briga. E aí eles levaram lá no rei Salomão para decidir quem iria ficar com a criança, se a criança era mesmo de quem. Então o que o rei fez? Veja como ele era inteligente, como ele sabia na justiça. Aí ele falou, então vocês estão brigando demais, então traga a criança aqui, falou. E virou a criança assim de perna para cima e falou, eu vou partir no meio. Metade fica com uma e metade com a outra. Aí uma das mulheres falou, assim não fica com ninguém. Mas a outra falou, não. Dê para ela, eu quero que a criança viva. Ele falou, você é a mãe. Porque a mãe jamais ia deixar partir a criança no meio. Esse é Salomão, além de toda a glória dos palácios e da maneira de tratar o povo. Então, esse salmo de agora, ele que compôs, e nós vamos ver então, ele falar da justiça, ele dai ao rei vossos poderes. É uma oração pelo rei, por esse tipo de rei, que nós vamos fazer essa oração e por todos aqueles que governam, que têm esse tipo de justiça, de compaixão, de misericórdia. Vamos lá, Juliana Janete Silva, que está conosco, cantora do Santuário Nacional. Muito amada, viu, Ju? Obrigada. É um louvor, veja que coisa linda, né? Um louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Vocês. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Vocês. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Mais uma vez todos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de Tarsis e das ilhas hão de vir e oferecer-lhe seus presentes e seus dons, e também o rei de Seba e de Sabá hão de trazer-lhes oferendas e tributos.
As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Que bonito, né, gente? O Salmo. Veja como quando ele foi elogiar o rei Salomão e os outros reis que eram assim, ele coloca toda a natureza junto. A natureza está junto aqui. Fala da realeza, da justiça. Fala que, né, nos seus dias, com esse rei, a justiça florirá. Florirá o pão de cada dia na mesa das pessoas, sabe? Depois ele contempla também que os reis de fora, de outros países, de outros lugares, vão também seguir este exemplo desse Salomão e Davi também, que foi um ótimo rei. Inclusive, vocês lembram que nós já falamos aquele salmo que ele tinha a possibilidade, se quisesse matar Saul, porque Saul estava querendo matar o rei Davi. E ele só pegou a espada para provar que ele tinha estado lá, que ele podia ter eliminado, mas não. Ele perdoou e deixou viver. Queridos, que esse salmo de hoje nos leve à gratidão, ao louvor, mas também ao perdão, à nobreza de caráter que a gente está precisando, o respeito. Então esse salmo vai dar tudo isso aqui que nós fizemos, lembrando o rei Salomão e esses reis que dirigiram o povo no Antigo Testamento. Queridos, que o nosso coração seja assim, de gratidão, de louvor, de perdão, de misericórdia e de oração.